A partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. E as taxas do Trump que o Eduardo plantou pra me livrar da prisão. Liberdade de expressão, popcorn, ice cream. Meu Brasil é com Z. Fala, seus mal diagramados, o que as críticas à bolsa da filha de Roberto Justus, a taxação dos super ricos e as sanções de Trump sobre exportações têm a ver? Absolutamente tudo. Apesar de parecerem temas desconexos, acreditem, eles têm mais proximidade do que há entre bolsonaristas e uma unidade do CAPES. Todos esses assuntos que dominaram o noticiário na semana que passou são frutos da luta de classes e de como a plutocracia brasileira não aceitará a fúria popular contra a mamata do Congresso e daqueles que pagam menos impostos do que os assalariados do andar de baixo. O medo é evidente, basta analisar a declaração de Justus após a onda de críticas que a filha dele recebeu ao ostentar uma bolsa de grife que custa o mesmo que o salário de um ano todo de uma boa parcela da população brasileira. Que ele saísse em defesa da criança em relação aos ataques mais histéricos seria até justo, mas ele e sua loira da vez demonstraram medo sobre como o brasileiro está indignado com a perpetuação das desigualdades desse país e foram além. Reclamaram sobre a falta de reconhecimento público pelo fato dos empresários serem tão bonzinhos e gerarem empregos para o povo. Quem gera emprego é demanda, e vocês necessitam de mão de obra muito mal remunerada, diga-se de passagem, para suprir essa demanda, enquanto acumulam fortunas pornográficas, naturalizando a morte de pobres na pandemia para a manutenção dos lucros empresariais. O problema verdadeiro não é a filha do Justus ter uma bolsa de grife, é que os mesmos que se escandalizam com bravatas de Twitter contra ela nunca se indignaram que, em pleno ano de 2025, ainda temos crianças que morrem de inanição e vivem em barraco com esgoto a céu aberto. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas, eu dei milhares de empregos na minha vida, o maior projeto social desse país é o emprego, quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. Se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Salve, salve, galãs e galoas! Roberto Justus sentiu a campanha atual que expõe que 99% da população paga muito mais imposto proporcionalmente do que o 1%. Não só ele. Dono daquele barraco com antena no teto conhecido como Rede TV, Marcelo de Carvalho se indignou com comentários do nosso parça Elias Jabor sobre empresários não serem assim espécies tão celestiais e sagradas como eles imaginam. Ainda mais se for pensar que estamos falando de um cara com histórico de não pagar funcionários em dia, quase quebrar a emissora umas tantas vezes e que ficou milionário com o joguinho 0900 dos anos 90 e pegadinha do João Kleber, o que não me parece ter impacto social positivo. É para esse povo aí, aliás, que a extrema-direita governa. Ao mesmo tempo que esse mesmo povo não vai aceitar mais um governo de esquerda tentando fazer justiça social mínima. O clima tá tenso em Brasília justamente por isso. E a temperatura tende a aumentar. Davi Alcolumbre, que está sentado com aquela busanfa murcha de Ozempic há 7 meses em nomeações de presidentes de agências públicas e nem cogita discutir fim de isenções fiscais para grandes empresas, mandou um recadinho.
O meu bom recadinho: se o presidente vetar o aumento do número de deputados, ele vai promulgar no minuto seguinte. Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10:01. Caiado, que além de governador de Goiás, é descendente de capitania hereditária, também veio a público chorar contra o discurso do nós contra eles e reclamou a retomada desse tema 40 anos depois que ele disputou a presidência contra Lula. Vídeos que eu assisti ontem, é algo que eu nunca imaginei um presidente da República autorizasse vídeos com aquele nível de agressividade e de uma verdadeira guerra de secessão no país. Fui candidato com ele em 89, quase 40 anos atrás. De repente, voltar isso de novo é preocupante. Naquela época ele era um candidato. Hoje ele é um presidente da República. Você, ao presidir um país, o que você deve fazer é conciliar, é pacificar. Sabe por que foi retomado? Justamente porque em quase meio século avançamos bem pouco nessa área. Mas isso só é óbvio para quem é vítima desse sistema. Para o dono de Goiás, nem tanto, como bem explicou o Haddad nesta semana. Nós devemos comemorar o fato de que, de novo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, de novo com o governo Lula, mas nós continuamos entre as 10 piores economias do mundo do ponto de vista da igualdade social, da distribuição de renda. Então não é razoável que 1% da população faça esse inferno na internet dizendo que nós estamos colocando nós contra eles. Nós quem? 99% contra 1%? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Se eles pagassem pelo menos o que nós pagamos, 99%, estava de boa. Mas não, esse 1% não quer pagar nem o que os 99% pagam. Falando em Ozempic, Eduardo Bolsonaro opera dos Estados Unidos mais um golpe contra a soberania brasileira com um único intuito: tornar o papai elegível novamente e incentivar Trump a tomar medidas contra o STF e, em especial, contra o Xandão. É o correspondente internacional de uma elite vira-lata que vai pro tudo ou nada para garantir que o presidente, em 2026, seja um dos seus representantes. Nessa semana, Bananinha atuou de forma cristalina como um traidor da pátria, ao dar declarações que já são mais do que suficientes para provar que o único objetivo dele é garantir um golpe no Brasil com intromissão daquela desgraça maquiada com pó de Doritos. Em vídeo gravado após o anúncio de taxação das exportações brasileiras para os Estados Unidos, Dudu teve que interromper suas comprinhas na Target para anunciar que as empresas daqui que tentarem acessar o mercado norte-americano só conseguirão isso se houver anistia ao Jair em até 3 semanas. O cara nem esconde mais a chantagem. Se meu papis não for presidente, até os empresários apoiadores dele vão tomar no cu. Só que esse tiro pode sair pela culatra. Com o claro objetivo de atuar em benefício pessoal e prejudicar a economia brasileira, ele pode aumentar a gama de apoio público ao Lula em 2026. Tanto que até a bancada ruralista reclamou e o editorial do Estadão, publicado no dia seguinte a essa decisão, parece um texto decolonial que poderia facilmente ser publicado na Caros Amigos. É só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Mas eu gosto assim, quando meu adversário não deixa dúvidas sobre suas reais intenções no campo da política, para que a gente possa usar com toda a responsabilidade jurídica. Termos como fascista, nazista, filhote da ditadura e traidor da pátria. Eduardo não pode mais ser chamado por nenhum outro termo além desse último. A cada vez que ele for citado como deputado licenciado, a pessoa que ainda se refere a essa rola encroada assim deveria passar um dia inteiro ouvindo em looping a versão do sambô para Sunday, Bloody Sunday. Falta de coragem dos meios de comunicação.
Guilherme Boulos não se acovardou e citou ao vivo para o Bananinha o que ele é. E acredito que o papel da esquerda e até da direita soberana no momento é esse: parar de pisar em ovos e deixar evidente que essa família é inimiga da nação e aceita até intervenção externa para se perpetuar no poder. E pensar que a gente poderia evitar tudo isso entrando numa cápsula do tempo apenas para sussurrar nos ouvidos da Luciana Gimenez e do Marcelo Taz. Não dá palco pra esse maluco não, que vocês não têm ideia de quanto de gente pode se identificar. Agora, estamos aqui com Eduardo conspirando e aceitando ajuda até do Ciro Gomes e dos 8 filiados do PCO para derrubar o Lula em 2026. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são um país. Diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria. Quem define os rumos do Brasil não é o Donald Trump, o Partido Republicano ou qualquer um que queira conspirar nos Estados Unidos contra o seu próprio país. Quem define o destino do Brasil é o povo brasileiro. E assim vai continuar sendo, sem qualquer fantoche ou lacaio de imperialismo querer se impor sobre o nosso país. E repito aqui, patriotas da Chopin, falso patriota. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. O apego ao poder é tamanho que a direita rachou publicamente por perceber que há uma movimentação em que Nicolas e Tarcísio liderariam o que posso chamar de pós-bolsonarismo, uma ideia ainda de extrema-direita e que miraria os votos do gado, mas que descartaria a leprosa família Bolsonaro. Isso tem gerado muito ciumeiro de macho nos bastidores dessa máfia ideológica. Dudu tenta emplacar o seu próprio nome para a presidência em 2026, apenas para que Tarcísio não se sinta confortável em achar que é o herdeiro natural do Jair e saia em campanha antecipada pelo país. Já Nicole, que poupa o STF e prefere atacar Lula em seus vídeos impulsionados com 750 mil reais nas redes sociais, tem sido alvo do neto de ditador, que acusa o twink evangélico de se acovardar diante do que eles chamam de desmandos do Xandão. O chilique foi brutal, com direito a Figueiredo dizer ao deputado federal que videozinho com fundo preto não vai mudar o futuro do país. Só que mesmo sendo queimado dentro do próprio movimento que integra, esse povo não tem hombridade, não tem autoestima nenhuma. Nasceram para se submeter ao capitão e ser capacho de seita. Tanto que no dia seguinte, Nicole estava lá na tribuna da Câmara apoiando as medidas de Trump e de Eduardo, como se ele mesmo não fosse parar num gulag canavieiro junto do Janones e do Glauber numa eventual ditadura liderada pelo Piroquinha. Eu quero é mais, quero que ele delire que não será traído e descartado como foram Bebiano, Sérgio Moro, Santos Cruz, Frota e Joyce. Vai ser bonito ver essa queda. Não haveria Nicolas se não fosse Eduardo Bolsonaro. Você acha que videozinho de fundo preto vai liberar o povo brasileiro? Outra treta que se iniciou nesta semana é inusitada. É um embate entre igrejas e bares. O grupo Legendários e Abílio Brunini defenderam que as cidades de Caldas Novas e Cuiabá deixem a boemia de lado e abracem integralmente o evangelistão. Cuiabá vai ter mais igreja do que bar. Independente de nós vamos ter todos os dependentes químicos dentro da igreja. Caldas Novas já foi uma cidade muito familiar, aquele lugar gostoso de se levar os filhos. Só que com o tempo, as festas, os shows, os festivais sertanejos, a cidade foi se tornando cada vez mais boêmia e os valores foram sendo completamente invertidos. E isso trouxe uma série de prejuízos para as famílias que moram ali e para as famílias que visitam a região. Só que nós recebemos a missão de resgatar esses valores. O que esses dois não percebem é que essa é uma estratégia errada do ponto de vista empresarial. Igrejas não sobrevivem se deixarem de existirem. Nóias, cachaceiros, bandidos e punheteiros arrependidos.
Além do mais, ao se posicionarem assim, eles compram briga com um segmento muito importante da extrema-direita, composto por empresários do ramo de bares e restaurantes, além dos sertanejos, agro e Ambev. Tática muito ruim em vários aspectos, além de ser uma baita hipocrisia, porque até parece que o Abílio, com esse shape do Bebop das Tartarugas Ninja, não toma umas 36 latinhas por semana enquanto assa o cupim casqueirado. É até gostoso, né? Mas essas declarações também têm a ver com a diminuição do dízimo nos templos. Embora a gente tenha receio de uma teocracia aqui no país, o destino do Brasil parece ser o do aumento de crentes desigrejados ou não praticantes, o que diminui a arrecadação, que pode ir não só para a cachaça, mas também para apostas esportivas e jogo do tigrinho. Silas Malacraia acusou o golpe, reclamou da falta de dízimo e até precificou sua vaguinha no céu para ver se os otários que frequentam a sua igreja metem a mão no bolso e deixem ele ainda mais rico. No fundo, é tudo negócio. Legendário não querendo perder grama para boteco e Silas lutando para o varão não gastar a grana metendo a vara em puteiro e só negócio. Então eu coloco aqui como sugestão, olha o nível que nós chegamos, uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi não, numa campanha dessa eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão, já recebi aqui na campanha oferta acima de 500 mil, já membro dessa igreja deu. Por incrível que pareça, essa ainda foi a parte, digamos, saudável dos discursos dos nossos crentes freestyle na semana que passou. Acreditem, teve muita situação pior rolando nos templos desse país. O pastor Nicolete cometeu sincericídio ao dizer numa pregação que odiava pobres para, na sequência, chamar o 9 dedos de ladrão. O que, claro, arrancou risos de uma plateia muito provavelmente formada por pobres premium que aceitam deixar 10% do salário todo mês para um mano de barbinha de minoxidil humilhá-los ao vivo. Depois que repercutiu mal, Nicolete disse que sua fala foi tirada de contexto, claro, e que na verdade ele odeia a pobreza, não os pobres. Não necessitava, até porque não foi legítimo esse pedido de desculpas. Não precisa esconder, as churches de parede preta são assim mesmo, todo mundo já notou. Deveria sustentar o discurso que seria mais vantajoso para virar deputado federal pelo PL no ano que vem. Eu odeio pobre. E eu vou te dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Não vai ter Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Tanto trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força num trabalho, no ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você, ao invés de dar esmola, traz a pessoa para imersão 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobres. Só que não é só o 9 dedos, não. Outro pastor com look de cantor sertanejo e calça dividindo as bolas deu o que falar recentemente. Me refiro a Leonardo Sali, que afirmou que o filho Leon, morto após o nascimento, foi oferta de sacrifício a Deus. Até eu, que me considero agnóstico, sei que a Bíblia critica sacrifícios com crianças como um ato de desobediência e idolatria, uma abominação a ser evitada. Meu amigo, você está repreendido em nome de Jesus, ok? Eu já ofertei mais de 4 carros meus no altar. Eu já ofertei todo o meu dinheiro de conta por várias vezes no altar. Eu já ofertei tudo que eu tinha no altar. Filho, é a primeira vez. Eu vou separar uma coisa. É o tigrinho, o dízimo, as bets, o pastor sacrificial, o golpe de estado, a sanção do Trump e a fubanga acompanhando os stories da Maria Fron no Instagram, enquanto o Gael tá com a fralda cheia de bosta 6 horas na sala. Este é o caldo do mais puro chorume cultural que domina o país na atualidade. E tudo isso, sabemos, acabará inevitavelmente em tragédia. Aliás, nesta semana, uma notícia assustadora já deu letra do que é esse espírito do tempo.
Uma mulher alega que ficou cega após usar um dos cosméticos da marca da Virgínia Fonseca, We Pink. Lidiane Herculano conta que o produto queimou suas córneas. Embora não haja laudo confirmando a história, no Reclame Aqui há inúmeras denúncias sobre o cosmético da influenciadora terem causado ardência, irritação e alergias. O foda é que, mesmo com histórico de gente sendo lesada a comprar, por exemplo, ar-condicionado na loja Tadzoeira do Nego Di ou abrir conta no Girabank do Carlinhos Maia, a galera ainda dá grana para produtos e serviços questionáveis encabeçados por influenciadores que ninguém sabe de que buraco saíram. Triste, mas verdade. Eu, ao passar ele, eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado. E aí nós fomos no hospital de olhos, especializado em olhos, em Duque de Caxias. E o médico colocou um anestésico, né, para conseguir examinar. E aí ela disse para mim que o produto, tinha já explicado tudo isso para ela, mostrado a composição do produto. Ela disse que o produto tinha queimado a minha córnea. Fala, Matias! Fala, pessoal. Tá tomando Monjauro? Pegou de quem? Do Senado brasileiro? Lá tem um monte. É o café. Almoço e janta deles. Você se esgueirou ali pela noite e pegou umas canetas. Quer ficar magrinho pro verão do 2026? Sim, ainda mais na Faixa. Não, Matias, mas aí você vai sumir, cara. Monjauro, você vê como fica o cabeça de Ozempic, o Eduardo Bolsonaro. Você quer ficar desse jeito? Pensando bem, vou começar na academia mesmo. Não, você quer ficar no shape, né? Vai comer melhor. Muito bem, Matias. Faça isso mesmo. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, sabe que a gente tem nossas lives, nossos vídeos, nossos cortes, nossos piores e muito mais. Então entra aqui na descrição desse vídeo e nos apoie com Seja Membro no Apoia-se e com um depósito na nossa conta corrente aí pelo Pix. Se você também não nos segue no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, siga lá. E se você é um desses que ainda acredita nesses tais influenciadores, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!